A gente está numa jornada, vamos dizer assim, né, de uma série, para que nós possamos celebrar daqui 2 semanas, que a gente vai ter o próximo domingo, depois o outro domingo, a gente vai estar celebrando a Páscoa. E a gente tocou no nosso coração para que nós pudéssemos montar 4 palavras, aonde na 4ª palavra a gente ia falar da grande vitória do Senhor Jesus na morte e a ressurreição dele. E a gente está se preparando algo grandioso para essa data. Então eu queria que você, em nome de Jesus, já marcasse no seu coração aí, para que você não marcasse nenhum compromisso. Eu sei que Páscoa é família, é tempo da gente estar junto, mas que você possa ter um belo de um almoço de Páscoa com a sua família, e que você possa trazer todo mundo da sua casa para estar aqui com a gente, amém? Tanto no sábado, que a gente vai ter um grupo de teatro aqui de fora, lá de Maringá, que vai estar aqui nos abençoando. O pessoal do louvor também está se preparando para esse sábado, vai ser tremendo. E depois no domingo a gente vai dar continuidade à celebração, finalizando com o nosso culto. Então eu queria que você gravasse muito isso no seu coração. E nós estamos aqui para que a gente possa estar nessa segundo episódio dessa série, onde semana passada a gente falou sobre a preparação. Então quem veio, eu tenho certeza que você ouviu a palavra e tocou no seu coração aquilo que Deus falou. A gente falou da preparação e das pessoas que Deus levantou para que pudesse se cumprir o plano de salvação. Daí nós falamos de exemplos de fé, de obediência, e que tem muito nos ensinar a vida dessas 2 pessoas, em especial José e Maria. E depois nós finalizamos com a vida de João Batista, aonde a vida dele, ele nasceu com um propósito, que era poder preparar o caminho para Jesus. E nós falamos na semana passada que a pregação de João Batista se resumia numa só, que era arrependimento. Porque sem arrependimento a gente não vê Jesus. Sem arrependimento a gente não consegue enxergar Jesus. Sem arrependimento a gente não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Daí ele veio, pregou o arrependimento, e as pessoas assim se quebrantaram com a palavra de João Batista. E ele já deixou claro que ele não era o cumprimento de uma palavra, que viria aquele que seria o cumprimento da palavra, mas que ele era simplesmente um instrumento para levar a palavra de arrependimento, mas quem chegaria, ele não era nem digno de amarrar sua sandália, que era Jesus. E hoje nós vamos entrar no ministério de Jesus. A gente vai falar aqui um pouco daquilo que Jesus nos ensinou durante esses 3 anos que ele começou a exercer o seu chamado, o seu propósito, para aquilo que ele veio. Com 12 anos de idade, Jesus já tinha um conhecimento gigantesco da palavra, porque ele é o próprio Deus. Mas quando a gente olha para Jesus e reconhece ele como Deus, a gente não pode deixar de lado e de nos lembrarmos que também ele era 100% homem. Então todas as lutas que nós passamos, que eu passo, que você passa, todas as aflições que nós vivemos no tempo presente, tudo aquilo que a gente passa de tribulação gigantesca, que talvez humanamente até impossível a gente se sustentar, as mesmas coisas, intensidades ainda maiores, Jesus passou. Ele enfrentou tudo isso. Apesar de ser Deus, ele se fez homem. Ele deixou de lado a sua divindade para se fazer homem, para estar conosco aqui e cumprir com o seu propósito. O início do ministério dele é marcado quando ele foi no batismo. João Batista estava pregando o arrependimento, Jesus chegou. E quando Jesus chega, apesar de João não tinha visto Jesus ainda, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E ele diz: olha, eu não sou digno de batizar você. Até porque o batismo ele simbolizava o arrependimento. E quando João olha para Jesus, ele vê uma pessoa sem pecado algum, sem motivo nenhum para arrepender-se. Então não fazia o porquê dele poder fazer com que o batismo em Jesus. Não tinha como, não tem porquê isso. Nada que justificava isso. Daí Jesus mesmo assim disse que ele deveria ser batizado. E eu aprendo aqui que o motivo de Jesus ser batizado, mesmo sem ter pecado algum,
foi simplesmente para validar aquilo que começou com João Batista, o batismo. Então Jesus valida o batismo. Ele diz: isso aqui não é algo que um homem instituiu, mas foi algo que Deus instituiu através de um homem. E ele valida também passando pelo batismo. E a Bíblia diz que quando ele levanta, ali aparece o Espírito Santo numa forma de uma pomba. E veio uma voz do céu que representava a Deus Pai, dizendo: esse é meu filho amado, o qual eu me comprazo, do qual me traz alegria. Depois, naquele momento que ali fica estabelecida a Trindade, o Deus, o único Deus que nós servimos, mas que se revela a nós em 3 pessoas, no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, acontece naquele momento. Aquele momento foi, com certeza, para aquelas pessoas que estavam ali, que foram testemunhas oculares, foi um momento de grande experiência com Deus, com certeza. E a partir dali, quando ele acaba esse momento, ele vai para uma segunda etapa do início do seu ministério. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus para que ele pudesse ir para o deserto. E mais que isso, para que ele fosse tentado pelo diabo, que ele fosse tentado por Satanás. E você conhece a história, por 40 dias ele ficou lá, e ele permaneceu em jejum. A Bíblia diz que ele não comeu durante 40 dias. A única coisa que ele fez, ele bebeu. Até porque ele era Deus encarnado e deixou de lado a sua divindade. Nenhum ser humano consegue ficar por esses tantos dias sem beber. A gente até consegue, muito debilitado, a gente não se alimentar. Mas a gente não se hidratar é impossível. Mas a Bíblia diz que ele não come durante 40 dias. E não sei se você já ficou num jejum de 1 dia, 2 dias, talvez de 1 dia, de 24 horas, você já teve uma experiência gigantesca de como fica o seu corpo. Agora imagine você ficar 2, 3 dias, o quanto que você fica debilitado diante desse jejum. Dói a cabeça, sente mal-estar, fraqueza, não tem nem vontade de sair da cama. Agora imagine 40 dias que Jesus permaneceu. Fisicamente ele estava inteiramente debilitado. Mas foi nesses 40 dias que tudo aquilo que Deus tinha para revelar para Jesus, tudo aquilo que era plano de Deus Pai, entrega para Jesus naquele momento. E ele se fortifica ali, para ele poder começar o grande desafio da sua missão na terra, durante os 3 anos. E quando ele termina ali, debilitado fisicamente, mas total na comunhão e na presença de Deus Pai e Deus Espírito Santo, o Deus Jesus ali, ele é tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que a tentação veio e o diabo é tão sagaz que tenta de alguma forma confundir Jesus, usando até mesmo a palavra, que é isso que o diabo faz. Às vezes ele usa até a palavra para nos confundir. E ele tentou fazer isso com o próprio Deus Jesus. Mas ele perdeu. Jesus rebate cada palavra dele com a palavra de Deus também. E ali ele vence essa disputa ali, aquele momento. Os planos de Satanás na vida de Jesus foi fracassada. E a Bíblia diz que assim que ele termina esse embate, sendo vencedor, ali é servido, os anjos servem ele se alimenta. E a partir dali dá início, é um marco no início do ministério de Jesus, que está descrito na sua palavra nos livros dos evangelhos, nos 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Então, quando a gente vai falar do ministério de Jesus, tem 2 coisas que a gente precisa entender. Primeiro, qual que é o propósito de Jesus? E o primeiro propósito, e o mais importante de Jesus, é nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus, para todo aquele que nele crê em Jesus, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o plano de salvação, o plano e o ministério de Jesus, para que ele pudesse ter êxito, era ele passar, viver como homem, não cometer pecado algum e ser entregue na cruz. E depois da cruz, ele não ficasse pregado na cruz, mas depois de morto, no 3º dia, ele ressuscitasse. Esse é o grande projeto de Deus, que a gente podia resumir no plano de salvação. Amém?
Jesus, o ministério de Jesus, o objetivo do ministério de Jesus era a salvação. Só que ele não podia simplesmente morrer pregado numa cruz e depois ressuscitar. Ele, no ministério dele, ainda ele permanece 3 anos ensinando a gente. Sabe o que eu aprendo com isso? Porque Jesus, ele poderia, quando ele estivesse com 30 anos, ele poderia, já vivendo uma vida sem pecado algum, ele já poderia ter sido entregue na cruz, ter morrido, depois ressuscitado, aparecido para os discípulos e ir ao céu, estando à direita de Deus Pai. Mas não aconteceu dessa forma. Ele ainda permaneceu aqui 3 anos. Porque a salvação é para todo mundo. Mas todos serão salvos? Sim ou não? Não. Jesus, ele veio para que tudo aquilo que iria acontecer nesses 3 anos de ministério, para que ele pudesse ensinar as pessoas como elas deveriam andar. Porque elas receberiam o presente que era a salvação, mas permanecer com esse presente nas mãos dependeria das atitudes de cada um. E a maneira que as pessoas estavam vivendo não condizia com alguém que fosse herdeiro desse grande presente que Jesus ia deixar para a gente, que é a salvação nele. Então havia necessidade das pessoas aprenderem e mudarem o seu estilo de vida, reconhecer o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, como Cristo, e além disso permanecer em obediência a Ele, sabendo, vivendo de uma forma diferente. Então ele veio para salvar, que era o objetivo principal, e também para nos ensinar. Amém? E Jesus, ele foi o maior de todos os educadores. Não tem ninguém que consegue ensinar como Jesus ensinou. Hoje nós estamos na leitura da palavra de Deus, e o texto de hoje era Marcos capítulo 3 e capítulo 4. E o capítulo 4 de Marcos, ele fala de parábolas, que era uma técnica utilizada por Jesus para trazer um ensinamento para as nossas vidas. Quantas parábolas que estão aqui, que Jesus ilustrou com algo terreno, para ensinar para a gente algo que é espiritual, pela dificuldade que as pessoas tinham, e até mesmo nós, de compreender um ensinamento de algo que é invisível para nós, porque não está no âmbito desse mundo, porque é espiritual. Daí Jesus usou dessa técnica várias vezes, levando as pessoas a um entendimento daquilo que eles precisavam fazer e viver, para poder realmente o sacrifício dele na cruz valer a pena para todos que reconhecesse ele como Cristo. Então uma das coisas principais de Jesus nos 3 anos foi ensinar. O ministério dele está pautado em ensinar. E ele não ensinava simplesmente com palavras, também com palavras. A gente, antes de entrar aqui nessa série, a gente estava em uma outra série, que era o Sermão do Monte, que a gente teve, acho que 7 horas de palavra, de pregação, falando resumidamente sobre esse sermão. Imagine quanto tempo demorou esse sermão. E foi um sermão de palavras. Então Jesus sentou e ensinou naquele momento cada coisa que está nesse sermão, para que eles pudessem começar a viver de forma diferente. Mas o ensinamento de Jesus não ficou só em palavras, ele ficou também em atitudes. Daí a gente vê em vários momentos na Bíblia, durante toda essa trajetória de 3 anos, que tudo aquilo que ele ensinou, ele viveu. Ele validou seus ensinamentos verbais através de uma atitude de vida. Sendo homem, passando pelas mesmas dificuldades que cada um de nós passamos, e ele vivendo de forma diferente, dizendo, mostrando para as pessoas, é possível você viver dessa forma. É possível você conseguir viver uma vida em integridade. Porque aquilo que você não pode, Deus pode fazer por você. Então toda vez que a gente tem alguma atitude que desagrada de Deus, e às vezes você usa uma desculpa dizendo assim, mas era muito grande para mim, eu não ia conseguir. Você talvez não, mas se você crer num Deus que é todo poderoso, Deus que está com você, poderia ter vencido. Mas a pergunta fica, será que você permitiu que Ele pudesse operar na sua vida? Será que realmente você está confiando em Deus, as suas lutas, as suas tribulações, as suas tentações? Será que realmente você tem feito valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz? Através dos ensinamentos que Jesus deixou para cada um? Fica essa pergunta. Você não precisa responder para mim. E
mas eu quero que você levar você para uma meditação. Você precisa pensar, você precisa refletir sobre isso, em nome de Jesus. Porque o relógio não para, o tempo passa, e a gente nunca sabe do dia de amanhã. Nessa manhã de domingo, eu tenho um parente meu, que é primo da minha mãe, que ele é pastor também da família. Ele é um dos pastores da família. Que eu lembro, nós éramos em 3 pastores. Um faleceu de Covid, e tinha eu mais esse pastor, chamado Marco Aurélio. Ele mora em Maringá, passando por uma luta tremenda, doente emocionalmente, passando por um processo de uma depressão. E nessa noite ele foi dormir, a família toda foi dormir, e quando chegou de manhã, a esposa levantou e viu que ele estava quieto. Daí viu que ele não acordava, foi lá tentar acordar ele. Quando foi ver, ele tinha falecido. Ele morreu dormindo. Chegou a hora dele de se encontrar com Jesus. A nossa hora pode ser qualquer uma, pode ser daqui a pouco. O problema não é a hora que nós vamos nos encontrar com Cristo, porque a Bíblia diz que a morte para aqueles que estão em Cristo, ela não é um peso, ela é lucro. O problema é se a gente está preparado ou não para esse dia. E que Jesus veio fazer é ensinar o povo a viver uma vida que ela pudesse estar preparado, sempre preparado, porque o dia que o sopro de vida fosse retirado dela, ela poderia sim ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. E se hoje Jesus chama, como é que seria? Você estaria preparado para encontrar com Ele? E Ele deixa para a gente vários ensinamentos, e eu queria trazer alguns aqui. A gente ficaria um ano inteiro só nos ensinamentos de Jesus pregando aqui. A gente faz isso. Quantas palavras que não são levantadas aqui, que são do Novo Testamento, são dos evangelhos, de pregadores que vêm aqui, pegam esse microfone, e a gente aprende com cada um de uma maneira diferente, Deus agindo, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias em nós. Mas hoje, de forma resumida, mas bem resumida, de um professor, de um homem com autoridade, que se fez homem, mas era o próprio Deus, que passou por essa terra e que nos ensinou a maneira certa da gente viver. Eu queria deixar aqui 4 coisas importantes para a gente pensar nessa noite. A primeira que eu queria deixar, que Jesus nos ensinou, é que o reino de Deus não é aqui. O reino de Deus não é aqui. Repete comigo. O reino de Deus não é aqui. Jesus em João capítulo 18, verso 36, ele diz assim, ó: e respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Irmão, às vezes a gente está tendo um empenho, uma força tão grande, damos um valor tão grande para esse tempo que nós estamos vivendo aqui, querendo ajuntar coisas, querendo a gente realizar sonhos e às vezes negociando até a nossa santidade para que isso aconteça, dando muito mais valor para este mundo do que para aquele mundo, para aquele momento, aonde nós não vamos viver de forma temporal, que vai ser de eternidade a eternidade, que é quando nós morrermos, quando a gente morrer nesse mundo, quando o sopro de vida ser retirado, aonde o nosso espírito vai viver de eternidade com o Senhor. A gente precisa entender e compreender que nós não somos deste mundo. O apóstolo Paulo disse que nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos de passagem nesse mundo. A gente não tem que se preocupar em acumular coisas nesse mundo. A gente precisa validar o nosso passaporte para poder viver a eternidade com Deus. É o nosso propósito, é a nossa missão de vida. A sua missão de vida é essa, se resume unicamente nisso. Por isso que a gente passa por tribulações, por isso que a gente passa por lutas. Agora, se você achar que aquilo que você aceitou Jesus, a recompensa daquilo que Jesus fez por você, você precisa necessariamente de receber nesse mundo, você está errado. Talvez tem gente que não está aqui hoje porque achava que aceitando Jesus como Senhor e Salvador, a vida dela estava toda resolvida.
neste mundo. No mundo espiritual, está toda resolvida, e aí talvez ela estava preparadinha para morar no céu. Mas neste mundo aqui não. As coisas ruins acontecem para os ímpios, diz a palavra, e também para os santos. Ela acontece para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e também acontece para aqueles que não. Então tem coisas nesse mundo que nós vivemos, e tribulações que nós vivemos aqui, que Jesus pode nos livrar ou pode nos livrar, mas se Ele livrar ou não livrar, não importa. O que importa é que nós só estamos de passagem aqui. E o que vale não é esse mundo, porque o reino de Deus não é para esse mundo. Jesus não morreu por nós, por este mundo. Ele morreu para a eternidade. Amém? Eu sei que você já ouviu, mas vale aqui repetir. Um dos discípulos de Jesus, que apesar de caminhar com Jesus, de andar com Jesus e ter sido escolhido por Jesus, ele não terminou a sua caminhada com Cristo e foi o traidor, que foi Judas. O que fez Judas trair Jesus foi exatamente essa visão, aonde ele entendia que a vinda de Jesus, do Mestre, daquele que tinha um ensinamento de todas as coisas, de alguém que tinha poder, que grandes coisas ele fez e realizou. Ele achou que ele ia resolver todos os problemas da humanidade, inclusive dos momentos em que eles estavam vivendo numa perseguição do Império Romano. Daí Jesus vem e diz: eu não vou fazer nada, eu vou morrer e vocês vão continuar sendo oprimidos pelo Império Romano, porque eu não sou desse mundo. O meu objetivo aqui, de ser entregue na cruz, depois morto e ressuscitado, vencer a morte, não é para estabelecer uma vida para vocês aqui, não é resolver os problemas daqui, é resolver o problema da eternidade, porque Jesus não é rei desse mundo, Ele é rei da eternidade. Amém? O que faz sentido a gente estar aqui hoje é você entender isso. Agora, Deus pode presentear a gente? Pode, para fortalecer a sua fé, sempre tem um propósito. Às vezes tem coisa que você pede para o Senhor e você sabe que quem fez foi o Senhor, e foi o Senhor que fez. Para quê? Para a honra e glória do nome dEle, para que você possa servir de testemunho para aquele que ainda não aceitou Jesus, para aquele que talvez ainda não reconheceu Jesus como sendo Cristo. Tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida, é dar força, testemunho para a gente, para exercer a nossa fé. E para que as pessoas, através do nosso testemunho, porque foi isso que Jesus mandou que nós fizéssemos. Ele não mandou a gente sair pregando, Ele mandou a gente sair dando testemunho. É a gente pegar as experiências que nós tivemos com Jesus e compartilhar com as pessoas. E Ele permite isso. É um presente de Deus para a gente. Mas Ele não precisava. Porque o maior de todos os presentes Ele já nos deu, que foi a salvação. Amém? Sacia a sua expectativa em Cristo com a salvação. E se você receber um plus do Senhor com milagres, porque Ele é um Deus de milagres, é um Deus que continua fazendo milagres, é um Deus que a gente continua vendo a ação poderosa dEle, aonde paralítico continua andando, aonde cego continua enxergando, volta a enxergar, aonde os meninos que entram aprisionados pela droga e o mundo lá fora diz que não tem cura, sai estabelecido e curado. É Jesus, é Deus fazendo um milagre na nossa vida, aonde pessoas dizem que o casamento não tem mais jeito e todo mundo reafirma: não tem jeito, vocês têm que morar separado. Daí vem o milagre do Senhor restabelecendo no casamento a unidade, a união, e permanecendo firme até que a morte os separe. É milagre, milagres, milagres. Pessoas que tinham uma vida totalmente longe da presença de Deus, talvez cometendo atrocidades, hoje se curvando diante do Senhor e reconhecendo que Jesus é o Cristo. Milagres. E Ele continua sendo o mesmo Deus de milagres. Mas o maior milagre, o maior presente Ele já nos deu quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que é ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? E se a gente só consegue isso através de Jesus. Esse reino, esse mundo não é um reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse tempo que nós vivemos nesse mundo é simplesmente a gente achar o caminho para que a gente possa viver o reino de Deus.
E a Bíblia diz que Jesus é esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O desafio que nós temos nesse mundo é a gente encontrar o caminho, para que a gente, no caminho, a gente possa chegar no destino, que aí o destino é o reino de Deus, é a gente viver de eternidade em eternidade com o Senhor, no lugar que Ele tem separado para cada um de nós. Eu não quero frustrar o seu sonho nessa noite, mas talvez você tenha um sonho de uma casa, sei lá, uma casa própria. E eu não estou dizendo que você não pode ter. Deus pode te abençoar com uma casa própria, amém? Pode. Agora, se essa casa não vir, em nome de Jesus, não deixa nada tomar conta do seu coração, porque tem uma casa já preparada para você, lá na eternidade. E a Bíblia diz que foi Jesus que preparou para você. Dá valor mais na casa espiritual, lá onde a gente vai viver de eternidade em eternidade. Porque essa casa aqui, que talvez a gente está se esforçando, priorizando tudo na nossa vida, às vezes até abandonando a nossa fé para ter ela, o dia que o sopro de vida foi retirado de você, ela permanece aqui. Agora essa casa que nós estamos construindo através da nossa fé e vivendo uma vida plena, onde Jesus já está preparando para nós, ela permanece para sempre. É uma casa que vai estar lá pronta, separada para cada um de nós. Amém? Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus. A segunda coisa que Jesus nos ensina é dando que se recebe. Vamos repetir? É dando que se recebe. Em Lucas 6,38 diz assim: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Depois em Mateus 6,14 ele diz: porque se perdoarem os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Lucas 6,31: e como vós quereis que os homens vos façam, na mesma maneira lhe fazei vós também. Então, é dando que se recebe. Então, que em nome de Jesus, que você possa colocar isso em prática na sua vida também. Que o estilo de vida seu não seja em receber, seja em dar. Talvez quando eu falo assim em dar, você pode às vezes até travar seu coração dizendo assim: o pastor vai falar de dinheiro. Você frequenta aqui a igreja algum dia no culto, e é errado isso, mas algum dia no culto a gente tirou tempo para fazer uma oferta ou dízimo? Sim ou não? Não. Eu sei que talvez você está aqui há anos, você não viu isso. Que o certo seria, porque aquele que dizima, aquele que oferta, Deus tem uma promessa para a sua vida. Mas eu tenho muito receio para não travar seu coração, e às vezes eu erro por conta disso. Ensino nos bastidores, mas tenho dificuldade de falar aqui. Mas é dando que se recebe. Só que é muito além do seu dinheiro. O seu dinheiro, Deus não precisa dele. Você entrega o dízimo, entrega a sua oferta, não porque Deus precisa dela, é porque você precisa ser abençoado. Amém? Porque Deus, Ele honra você pela tua fidelidade, começando pelos teus recursos. Mas eu falo de tudo, não é só isso, porque se fosse isso era muito fácil. É só pegar meu dízimo, minha oferta e trazer aqui, entregar, então beleza, vou receber um monte de coisa e minha vida está toda resolvida. Fácil demais, mas é muito além de tudo isso. Se eu quero receber amor, eu preciso dar o quê? Eu tenho que dar amor. Às vezes você não está se sentindo amado, mas será que você tem amado? Se eu quero receber o perdão, como diz a Bíblia, eu preciso perdoar. Às vezes a gente quer receber o perdão, mas a gente não quer perdoar. A gente quer se sentir amado, mas a gente não quer amar. E eu só estou falando de duas coisas. Eu quero receber gratidão por aquilo que eu faço, porque às vezes isso ofende meu coração. E às vezes eu me esforçar por alguém e eu não recebo gratidão. Você tem expressado gratidão por aqueles que têm de alguma forma feito algo por você? Porque é dando que se recebe. Então Jesus deixou muito claro, era a lei da semeadura, que está descrita na palavra, que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Só que é muito mais
muito mais intenso do que isso. Porque não é só você dar, mas também é a maneira que você dá. Jesus, ele foi muito mais profundo quando ele ensinou isso, que é dando que se recebe. Porque não é só você dar, mas é a maneira que você está dando. Como é que está teu coração em dar? Porque dependendo daquilo que você está fazendo, dependendo como está seu coração, não tem valor nenhum. Você quer uma prova disso? Nem está aqui no meu esboço, direitinho do céu. Quer ver uma prova? Aquela pessoa que veio trazer a oferta no gasofilácio, Jesus estava no gasofilácio, onde que depositava a oferta. Daí Jesus disse para ele assim: opa, para aí, não coloque seu dinheiro aí não. Antes de você colocar esse dinheiro aí, vai, resolve tudo que você tem que resolver lá fora com as pessoas que você tem problema. Depois que você resolveu isso, você vem e traz. Não foi isso que Jesus disse? Então ele estava dando. Mas não é simplesmente dar, mas com que coração que ele estava trazendo a oferta. Talvez comprando, querendo comprar de Deus a alegria, a paz, o espírito. E Jesus disse: não, você tem que resolver sua vida primeiro, depois você vem aqui e coloca. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Então depende da sua atitude. Não é só atitude, perdão. Depende como está seu coração nessa atitude. É mais profundo, mas é o ensinamento de Jesus. Amém? E o terceiro, Jesus é a solução para a nossa vida física, emocional e espiritual. Amém? Vamos falar junto? Jesus é a solução para a nossa vida física, emocional e espiritual. Ele pode tocar em todas as áreas da nossa vida. E quando Deus faz a obra na nossa vida, Ele faz na sua totalidade. Amém? E Ele é um Deus de milagres. Deus, Ele é Deus de milagres. Jesus, Ele é um Deus de milagres. Ele veio, passou por este mundo e Ele fez milagres. Só que para que esses milagres possam acontecer na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, você precisa colocar em prática o exercício da sua fé. Porque é a fé que move o milagre. Sabe o que antecede o milagre? A fé. Não é nem a vontade de Deus, porque Deus, Ele age diante da nossa condição. Ele não invade a nossa vida. É diante da nossa condição. Se você está esperando um milagre, quem aqui está esperando um milagre? Em qualquer uma dessas áreas, espiritual, emocional ou física, você está precisando de um milagre? Levanta a sua mão. Se você não levantar a mão, você está pior de todos, porque talvez você está precisando e você não está levantando por conta da sua fé. Irmão, se a pessoa sair daqui sem a sua bênção, então você que precisa de um milagre nessa área física, emocional, espiritual, levanta uma das suas mãos. Amém. Sabe como que faz para que esse milagre possa acontecer na sua vida? Sabe como que esse milagre acontece na sua vida? A partir da sua fé. Jesus disse assim, estava falando com os seus discípulos: porque na verdade vos digo, se tiverdes fé com o tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada será impossível. Mateus capítulo 17, 20. Ele está dizendo assim, a semente que ele fala aqui é a semente de mostarda. Eu não sei se você já viu. A semente de mostarda é a menor de todas as sementes. Ela é minúscula, mas minúscula. Ele está dizendo assim: se a sua fé foi do tamanho de um grãozinho de mostarda, minúsculo, pequenininho assim, se você olhar para o monte e dizer assim: monte, sai daqui e vai para lá, o monte vai. Quer dizer, qual o tamanho da sua fé, pegando o grãozinho de mostarda e você dizendo para o monte sair de um lugar e ir para outro lugar? O que a gente precisa para a gente começar a viver milagre, porque Deus é um Deus de milagre? Exercitar a nossa fé. Tirar toda a incredulidade, toda dúvida que paira no seu coração é falta de fé. Todo segundo plano
diante de algo que você quer que Deus realize na sua vida, é falta de fé. Todo segundo plano é falta de fé. Eu acho que o Chico estava internado lá na casa quando aconteceu isso. A gente tinha sonhado ir para fazer no dia 1º, dia 31 para o dia 1º, a gente fazer no campo de futebol a virada do ano. E amanheceu chovendo no dia 31. E as pessoas começavam a colocar as mesas, quando parava um pouquinho de chover, de repente chovia de novo. Daí tinha que tirar todos os tampões, desorganizar toda a mesa, cuidado para não molhar a toalha. Daí estiava de novo um pouquinho, eles iam e colocavam de novo. Chegou um ponto que eles falaram assim, tinha uma pessoa que estava na chácara e falou assim para mim: pastor, a gente precisa ter um plano B. Daí eu falei para ele assim: sabe qual que é o plano B? O que é plano B? Daí ele falou o quê? Eu falei: falta de fé. Fica tranquilo, até umas 5 da tarde vai estiar. Daí ele olhava para mim e dizia assim: eu nunca vi tanta fé em Cianorte. E saiu batendo o pé assim, bravo, pensa, o homem espumava. E quando foi 5 horas da tarde, quase 6 horas, quando eu estava indo embora para mim ir tomar banho e voltar, abriu o tempo. Quando eu estava entrando no carro, daí eu olhei para ele e disse assim: agora pode, porque não vai chover mais. E eu fui embora, e eles arrumaram tudo, fizemos o dia do culto da virada. Quando passou de madrugada, a gente retirou todas as coisas. Quando a gente tirou o último tampão, a última coisa, e guardou, caiu um mundo de chuva. O que é isso? Como é que chama isso? Fé. Plano B é incredulidade. Você viver pelo plano B, você está vivendo por uma incredulidade. O milagre só vai acontecer na sua vida se você tiver a certeza que aquilo vai acontecer, e se você tiver paz no seu coração, que é o desejo do coração de Deus para a sua vida. Amém? Eu coloquei aqui, são 3 áreas que a gente vê durante todo o ministério de Jesus, Jesus operando milagres, tanto na área física, emocional e espiritual. E teve uma pessoa, que eu separei, não significa que só foi essa pessoa, mas uma pessoa que eu separei aqui, que Deus fez a obra completa, as 3 coisas, e Ele confirma numa frase, que é a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que ela estava descartada, ela estava jogada para escanteio da sociedade, vivendo uma depressão tremenda, porque ela não poderia conviver com a sociedade, porque ela tinha um fluxo de sangue. E a mulher, no período menstrual, ela era isolada, ela era tida como suja. Só que o dela não era um período por mês, num ciclo menstrual. Era sempre, e já fazia anos que ela estava padecendo desse mal. E a Bíblia diz que um dia ela sabia que Jesus iria passar, e ela exerceu a sua fé, e ela colocou no coração que bastava ela relar nas vestes de Jesus para que ela pudesse ser curada. E ela debilitada, anêmica, tantos anos com aquele fluxo de sangue, descartada para a sociedade, podendo sofrer consequências de uma retaliação enorme, porque ela estava no meio da multidão para tocar em Jesus. Mas ela tinha certeza no seu coração que era só tocar nas vestes, não era nem Jesus falar com ela, era tocar nas vestes. E a Bíblia diz que ela vai em direção de Jesus, ela consegue passar a multidão mesmo debilitada, e ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca, Jesus para e diz: de mim saiu o poder. Várias pessoas tocavam em Jesus, várias, porque era uma multidão que apertava Jesus. Os discípulos disseram isso: como assim saiu o poder do Senhor porque alguém te tocou? Porque toda uma multidão te toca, Jesus. Daí Jesus disse: não, mas alguém tocou de mim, e de mim saiu o poder. Alguém tocou em mim de forma diferente. Daí já fica aqui uma pergunta para você pensar nessa noite: como é que você tem tocado em Jesus? Simplesmente tocado ou tem tocado com fé? Como é que você tem posto em exercício a sua fé? Daí a Bíblia diz que ela se denuncia. Daí Jesus dá uma palavra para ela, e nessa palavra Jesus confirma 3 milagres instantâneos na vida dela. Jesus diz assim: filha, a tua fé te salvou. Em que área que é? A fé salvou a área espiritual. Depois ele disse: vai em paz. A paz está diretamente ligada com as nossas emoções. O
Quem tem depressão, quem está passando por uma crise de ansiedade, quem está passando por uma perturbação emocional, um distúrbio emocional, ela tem paz? Sim ou não? Não, a paz é um estado emocional, é um estado da alma. Daí Jesus diz, vai em paz. E depois ele termina dizendo, a última palavra, e ser curada deste mal. Então Jesus, numa frase, realiza 3 milagres na vida dela: a cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Sabe o que Jesus quer fazer em você nessa noite? Curar você nas 3 áreas. Talvez a sua necessidade seja as 3. Talvez a sua necessidade nessa noite seja só de uma área. Mas dependendo da forma que você toca em Jesus, você pode sair daqui curado. Depende de você, somente de você. Em nome de Jesus. E por último, Jesus disse assim, num ensinamento dele. Perguntaram para ele qual que era o maior de todos os mandamentos. Jesus disse que o maior de todos os mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E resumindo, era amor. Então Jesus disse que essa palavra, esse mandamento, resume-se em tudo aquilo que está escrito na palavra. Todos os ensinamentos, não só de Jesus nos 3 anos de ministério, mas tudo aquilo que foi falado por cada profeta que está descrito aqui, cada texto que está descrito na palavra do Senhor, ela se resume nesse versículo. Se você nunca leu a Bíblia inteira, se você nunca separou um tempo de excelência para que você possa aprender da palavra, mas se você quer viver uma vida que agrada ao Senhor, é só você viver esse texto. Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar na sua vida Deus, e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você aprender a amar a si, para que você possa amar o próximo. Se você colocar isso como uma verdade na sua vida, você vive os ensinamentos de Jesus. É o que Jesus deixou descrito na sua palavra. E eu disse no começo que todo ensinamento de Jesus, ela veio consigo, ele fez na prática. Ele validou cada ensinamento. E quando ele disse isso, ele estava falando do grande amor que ele teve por nós. E já revelando aquilo que iria acontecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para você, para mim, que crê nesse sacrifício, para que a gente não morra, para que a nossa vida não acabe no inferno, num tempo de morte eterna, mas para que a gente viva de eternidade, que a gente possa estar habilitado para morar no céu, de eternidade a eternidade. Depende do seu posicionamento. Jesus ensinou, Jesus realizou milagres, Ele continua ensinando e Ele continua realizando milagres. Agora você tomar posse daquilo que Ele tem para te entregar é algo pessoal seu. E eu quero agora, em nome de Jesus, pedir para que você fique de pé, para a gente orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse amor tão grande de Jesus por nós. Jesus fala vários momentos, ele fala na Bíblia, ele fala sobre compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar do outro. Compaixão é você sentir a dor da pessoa, e porque você está sentindo a dor daquela pessoa, você faz algo para aliviar a dor dela. Isso que é compaixão. Então a compaixão é a atitude de amor. Eu olho para alguém e eu vejo que ela está debilitada, que ela está sofrendo. Então eu sinto a dor dela, do sofrimento dela, e me coloco à disposição dela para poder servir ela nessa dor, para fazer algo que possa amenizar essa dor, porque dói em mim de ver a dor dela. É se compadecer. E assim que tem que ser a nossa atitude de amor, porque amor não é sentimento. Esse amor que Jesus deixou descrito aqui, ele é um mandamento. É você se compadecer das pessoas, é você estender o braço para elas, é para você viver aquilo que realmente significa amor. E Jesus fez isso por nós, a ponto que Ele amou a gente tanto que Ele se entregou. Quem tinha que estar pregado naquela cruz tinha que ser eu e você. Quem tinha que ter passado por todo aquele momento? Eu e você. Porque somos pecadores e nós somos indignos de entrar no céu. Mas Ele se compadeceu. Ele amou cada um de nós e se
entregou e morreu no nosso lugar. E hoje, através desse sacrifício, a gente tem condição de a gente poder ter vida e uma vida plena nele. Amém? Em nome de Jesus. Eu não sei o que essa palavra gerou no seu coração, mas eu sinto no meu coração que hoje é um dia de milagre. Amém? E é um dia de posicionamento. Hoje é um dia de você se posicionar verdadeiramente diante do Senhor, para que os 3 anos do ministério de Jesus não fiquem em vão. Porque Ele ensinou com intensidade 3 anos, colocando para a gente tudo aquilo que a gente deveria viver, para que a gente pudesse manter esse presente que Ele nos deu, que é o seu sacrifício na cruz. Talvez hoje é um dia de um milagre, e esse milagre chama-se posicionamento. De você, a partir de hoje, se posicionar diante de Deus. Eu não aceito mais isso, Senhor. Eu repreendo isso na minha vida. E eu me posiciono, Senhor, hoje. Esse pecado que tem de alguma forma me atribulado, me afastado da sua presença, eu agora repreendo e eu tiro, eu elimino da minha vida. Porque eu quero viver uma vida de retidão. Eu quero viver os milagres que o Senhor tem. Porque tem muita coisa que o Senhor quer te entregar, mas depende de você. Depende de você, do seu posicionamento, depende da tua fé. Então agora, em nome de Jesus, com os olhos fechados, começa a fazer a sua oração. E eu queria pedir para que você colocasse diante do Senhor, agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. A gente não pode ver, mas a gente pode sentir a presença viva do Senhor aqui conosco. E Ele está aqui, falando ao nosso coração. Quem nos convence é Ele. Toca no nosso coração, quem bate na porta do nosso coração é Ele. Por isso agora, em nome de Jesus, coloca no exercício da fé. Tira todo o espírito de incredulidade, todo o espírito de incredulidade, toda mentira de Satanás sobre a sua vida, que vem de alguma forma frustrando os planos de Deus na sua vida. Agora caia por terra em nome do Senhor Jesus. Se tem algo que tem te prendido, e tem algo que tem te amarrado, talvez a culpa de algo que você fez, talvez algo que tem te prendido, segurado, impedido que Deus possa fazer imensamente mais na sua vida, cai por terra agora em nome de Senhor Jesus. Se posiciona, repreende. A oração de poder, a oração que faz milagres é a sua oração. A gente vê isso acontecendo nos ensinamentos de Jesus. Aqueles que se posicionaram diante de Jesus, aqueles que oraram para Jesus, reconheceram Ele como Cristo e depositaram a sua fé nele, viveram a experiência do milagre. Se você deseja nessa noite viver a experiência do milagre, em nome de Jesus, se posicione. O que você precisa hoje desprender da sua vida, para que você viva uma vida autêntica nele? O que Deus está falando, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, te convencendo nessa noite de sim. Você não precisa disso para você viver, nem para você ser feliz. Você não precisa daquilo que você tem tanto valorizado, que muitas vezes tem afastado você da presença dele. Porque só a presença de Deus na sua vida basta. E você se prepara, porque o seu posicionamento vai fazer coisas grandes, vai trazer coisas grandes, você vai ver coisas grandes. Deus vai te usar de forma tremenda. Você vai ter muitos testemunhos para contar daquilo que Deus vai fazer através de você e em você. Mas depende do seu posicionamento. A contrapartida da fé é o que gera um milagre. Deixa Deus falar seu coração e fala com Ele nesse momento. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados, a gente vai cantar uma canção. E depois dessa canção, a gente vai orar. E eu creio que já milagres têm acontecido nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.
luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, todos os nossos pedidos, ó Pai. Tu sabes das nossas necessidades, Senhor. Primeiro nós queremos expressar nessa noite a nossa gratidão ao Senhor pelo maior milagre e
que o Senhor podia fazer por nós, de poder, Senhor, mudar a rota da nossa eternidade. Nós estamos fadados à perdição, mas através do Seu Filho Jesus, hoje nós podemos dizer que nós temos a verdadeira alegria, a verdadeira paz que só o Senhor pode nos dar. E nós estamos aqui, Senhor, preparados para o dia que nós vamos nos encontrar de eternidade a eternidade. E agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar operando milagres nessa noite. Ó Pai, tanto na área física, na área emocional, na área espiritual, que grandes coisas, ó Pai, o Senhor tem feito nesse lugar. Que nós possamos ouvir testemunhos claros, vivos, de um Deus todo-poderoso que está aqui para a honra e glória do Senhor. Nós possamos ouvir, Senhor, coisas grandiosas daquilo que o Senhor já fez pela fé na vida dos meus irmãos nesta noite. Pai, que o Senhor possa continuar a operar nas nossas vidas e que nós possamos a cada dia valer a pena, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. E nós estamos aqui, ó Pai, encerrando nesse dia com o coração grato pela Tua fidelidade. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos fez aprender nessa noite. Obrigado pelos Teus ensinamentos. E agora, ó Pai, através do nosso posicionamento, nós vamos viver aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, como uma garantia de uma vida plena, uma vida abundante, com os olhos na eternidade. Obrigado por tudo, ó Pai. Abençoa os meus irmãos que estão aqui. Conceda uma noite de paz e alegria, uma semana repleta de grandes realizações, que aonde cada um deles colocar a planta dos pés, ali o Senhor também possa estar. Que, Senhor, eles possam ter e viver testemunhos vivos daquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um. E que possamos chegar aqui no próximo domingo, felizes, repletos de testemunhos daquilo que o Senhor fez. Obrigado, ó Pai. Nós encerramos aqui esse culto, que para aqui nessas quatro paredes, mas que permanece com o Senhor de eternidade a eternidade. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraça a pessoa que está do seu lado. Profetiza a bênção na vida dele. Abençoa ele em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.